todos. Bom dia. Hoje estamos aqui, de modo especial, como família, para celebrarmos o santo batismo da Laura. Cadê a Laura? Vai ficar bravo depois o reverendo, que está um pouquinho friado, mas que é filha do Eric, levantando a mão, e também da Gabriela, que terão como padrinhos de batismo Johnny e Aline, e padrinhos de consagração o Luciano. Nesta primeira parte da cerimônia do batismo, por isso que eu falei, que eu estava conversando com a família, que é a parte do curso de batismo. Nós vamos relembrar um pouquinho a nossa fé cristã. Qual que é o fundamento da nossa fé cristã? A fé na Trindade. Quem que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. É a fé que nós professamos, que recebemos de nossos pais, na intenção de pais e padrinhos. Só que muitas vezes é tão automático no nosso meio, que a gente até perde assim, a dimensão desse ato. Quando falamos sinal da cruz, nós traçamos uma cruz sobre o nosso corpo. Por isso que se chama sinal da cruz. Mas na correria, nas nossas orações, ou quando passamos à frente de uma igreja, ou também numa forma de superstição na hora de jogo de futebol, é muito forte isso, mas o seu gesto é uma profundidade tremenda. E é esta fé que nós acreditamos que hoje nós vamos batizar a Laura. Pai, Criador, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nós fazemos sobre testa. Sobre a testa por quê? O que temos aqui na testa? Nosso cérebro. Principal forma de ação de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. É fundamental. E por que o cérebro? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nós temos semelhante a Deus? Sabedoria, inteligência, capacidade semelhante a Deus. Isso é muito importante. Por isso o Pai Criador e nós o quê? Criaturas dele. Então, o Pai sobre a cabeça. Ele Criador, nós criaturas. Por isso a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Depois, o Filho sobre a barriga, sobre o ventre. Por quê? Jesus foi gerado no ventre de Nossa Senhora, da bem-aventurada Virgem Maria. Depois também do batismo teremos a consagração da Laura Nossa Senhora. É um momento muito importante. Então, o ventre, Jesus foi gerado no ventre de Maria, o primeiro sacrário vivo da história. E também o que aconteceu com Jesus? Sacrifício de cruz, sua paixão, morte e ressurreição. Jesus é o Redentor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, sobre a barriga, sobre o ventre. Então temos Pai e Filho já. E aí depois o Espírito Santo. Lado direito e lado esquerdo e direito. Fiquem tranquilos. Quem é canhoto, a Santíssima Trindade não fica bravo do lado que você começa. Tá? E pelo amor de Deus, gente, aqui não tem preferências políticas, partidárias, ideológicas nesse momento da Trindade. Então, Espírito Santo, lado direito e lado esquerdo, e lado esquerdo e lado direito. Por quê? Imaginem juntos, Deus Pai, Deus Filho, enviando o Espírito Santo ao mundo. O Espírito Santo faz esse mundo existir. O Espírito Santo provém o amor. O Espírito Santo provém a ciência, a fortaleza, a sabedoria, todos os dons que nós temos, a piedade. Então, o Espírito Santo faz este mundo agir, faz este mundo ser melhor. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, nós traçamos um sinal sobre nós, o sinal da cruz, e a esta fé que os pais estão apresentando a Laura juntamente com os padrinhos para ser batizada. Um outro símbolo do batismo é a água. A essência do batismo, em primeiro lugar, é a fé da Trindade. Existem batismos, mesmo se não existir água, ele é válido, desde que seja feito em nome da Trindade, que é a fé que nós acreditamos. A água, ela é fundamental, ela não é o fator principal.
O fator principal é a Trindade, mas ela é fundamental para lembrarmos que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão e através do batismo de Jesus começa o seu ministério. Jesus só inicia a sua caminhada de fé, os seus ensinamentos, o legado que ele deixou para nós, após ser batizado. Então é fundamental entendermos isso. O batismo de João Batista, seu primo, que é o padroeiro de nosso município aqui em Rio Claro, São João Batista, o batismo de João Batista naquele momento era um batismo de conversão, para a mudança de vida. Jesus vai transformar esse batismo em seguimento, em caminhada, ou seja, início da caminhada de fé. Se Jesus só inicia o seu ministério aos 30 anos de idade após ser batizado, era uma referência a nós também, como seria a comunidade de fé cristã após o batismo, seja de criança, seja de adulto. Existem duas formas de batizar na igreja. A água é este fator que não é o primário, mas é secundário, mas é essencial. Pode ser com pouca água, principalmente para crianças, sobre a fronte, ou pode ser adultos sobre também águas, uma piscina, um rio. As duas formas são válidas. Aspersão, pouca água, ou imersão. Ou na ausência de água, fazendo ele em nome da Trindade. Por que esse tipo de batismo? Em guerras, em situações de calamidade, ele pode ser feito. Como no momento da pandemia, nas primeiras situações foi feito até sem água, porque estava naquela determinante como se faz o contágio. Então, a essência é a Trindade. Com pouca água ou bastante água, é seguindo o rito que nós acreditamos, da Santíssima Trindade, que é o início da caminhada de fé. O primeiro sacramento, por isso que é chamado de sacramento de iniciação. Pais que estão apresentando a criança para a igreja. E na intenção de padrinhos também. Qual é a função do padrinho? Vocês vão colaborar com os pais na educação cristã, humana e cidadã da criança. Vocês são corresponsáveis para esta educação. A igreja anglicana é uma igreja de tradição inglesa. Existe uma expressão no inglês para padrinho e madrinha. Godfather e Godmother. Ou seja, vocês são pai e mãe de Deus na vida da Laura a partir de hoje. É fundamental. Este passo que vocês estão hoje dando, auxiliando os pais e sendo colaboradores nesse processo de crescimento, idade, sabedoria e graça. Por que a água que nós usamos no batismo? Sem água não há vida humana, natural, vegetal e animal. Quando Deus criou o mundo, separou terra, água e céus. Ou seja, este é um outro fator que o batismo nos lembra sobre toda a criação do mundo que existe ao nosso redor, que foi criado por Deus. Então a água, sem água não há nada de vida, o nosso corpo não existe. É usado para nossa limpeza pessoal, é usado como purificação também. A água que também é relembrar a água do batismo de Cristo no Rio Jordão. Por isso que ela será derramada nesse momento sobre a pia batismal. Pessoal, vocês fiquem à vontade de fotos, tá? Podem tirar, né? Caprichem no filtro, porque o reverendo não é aquelas coisas. Então, é importante isso. Eu convido o pai, então, nesse momento, a despejar esta água na pia batismal. O outro símbolo do batismo é esta vela maior aqui. Essa vela maior se chama Círio Pascal. Círio Pascal, o que simboliza? A luz do Cristo ressuscitado. Todo Círio Pascal é aceso na noite do Sábado Santo, no popular Sábado de Aleluia, Vigília Pascal, Sábado da Ressurreição de Cristo. A sua chama acesa simboliza a luz do Cristo ressuscitado. E ele acompanha a igreja, logo após a festa da Páscoa, durante 50 dias. E aí ele fica num local próximo, onde todas as pessoas entendem que é o tempo pascal, para ele ser visualizado nas liturgias. Terminando o Círio Pascal, ele vai para uma capela reservada, e ele volta a ser utilizado em cerimônias de batismo, em cerimônias de crisma, em cerimônias essenciais na igreja. Sempre o Círio Pascal ele tem a validade de Páscoa para Páscoa.
Mesmo que termine o ano litúrgico, o ano civil, desculpem, mesmo que termine o ano civil, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, esse sírio continua com sua validade, porque a igreja adota um outro calendário, que é o calendário litúrgico pastoral, que começa no primeiro domingo do Advento, que pode ocorrer na primeira semana de dezembro ou na última semana de novembro, e termina na festa de Cristo Rei, na penúltima ou na última semana de novembro. Então é um outro calendário, com as 3 festas principais em honra da Trindade. Vejam aí a Trindade como ela está presente em tudo. O Natal, que nós celebramos no dia 25 de dezembro, é a primeira festa litúrgica, que é a festa de Deus Pai, que deu seu Filho ao mundo como presente. Por isso que nós entregamos presentes no Natal. Porque Deus Pai, Javé, deu ao mundo o maior presente, que é seu Filho Jesus Cristo. Aí nós temos a Páscoa, a segunda festa litúrgica, grande festa, que é a festa principal do cristão, não é o Natal. A festa principal é a Páscoa. Por causa de Páscoa existe a igreja. Por causa da Páscoa existe todo o mistério que nós acreditamos dos sacramentos que Cristo nos deixou. A Páscoa é a segunda festa litúrgica, é a segunda festa litúrgica do ano e a primeira mais importante. Os judeus chamavam de Peshá, ou seja, a festa da passagem. Jesus, ele utiliza esta festa que aconteceu, todos os acontecimentos principais dos seus dias finais aconteceu durante a Páscoa judaica, a Peshá judaica. E aí, Jesus, nessa Semana Santa, nessa Semana Maior, ele viveu todos esses acontecimentos e deixou esse legado para nós. O Cristo ressuscitado ao meio pode ser uma cruz ou um cordeiro, por quê? No Antigo Testamento se tinha o costume de entregar animais para o sacrifício do templo de Jerusalém. Jesus é o verdadeiro sacrifício, tanto em vida como no altar, através da Eucaristia que ele deixa para nós. Então ele está no centro, sempre uma cruz com as incisões de 5 estacas sobre esta cruz, com grão de incenso aqui na ponta, que simbolizam o quê? As 5 chagas de Jesus Cristo. Coroas de espinhos, mãos ou punhos. Por quê? Existem 2 tradições históricas que não chegou a nenhuma conclusão. Se Jesus foi de fato as chagas, os pregos nas palmas das mãos ou nos pulsos. Não há uma precisão histórica. Então há essas 2 tradições, sobre as mãos ou sobre os pulsos. Mas sabe-se que naquela região existiu incisões. Os pés e o lado que foi transpassado pelo soldado. As 5 chagas de Cristo, as letras do alfabeto grego, alfa e ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, semelhante ao nosso A e ao nosso Z do alfabeto de língua portuguesa. A igreja cristã, ela tem na sua tradição 3 famílias históricas, linguísticas e também de rituais. O hebraico, a língua dos judeus, que Jesus falava hebraico e aramaico, que aramaico já é uma língua morta. O latim dos romanos, porque os romanos dominavam toda aquela região da Palestina e o grande mundo europeu naquele momento. E também a família grega, a cultura helênica, a cultura grega era fundamental, onde também as primeiras comunidades cristãs nasciam. Então o alfa e o ômega, a primeira letra, a última letra do alfabeto grego, que simboliza que Jesus, que é o centro de tudo isso, é o princípio e o fim de todas as coisas. Por Jesus, tudo isso existiu, existe e vão continuar a existir até o final dos tempos. E o ano litúrgico que nós estamos celebrando, 2025. O que isso significa? Que do ano 33, que Cristo ressuscitou, até hoje, 2025, ele encontra-se ressuscitado no nosso meio. Então o círio tem essa simbologia, ele pode ser na cor branca, prateada ou dourada, como está aqui. E no círio pascal, os pais e os padrinhos vão acender esta vela em miniatura, que também é retirada a sua luz do círio, que vocês vão entregar
hoje para a Laura, esta luz para que ela seja luz no mundo. Então, sempre acendendo no círio pascal e esta vela menor como esta simbologia do Cristo ressuscitado em sua vida. E nesse momento eu convido os padrinhos, tanto de batismo como de consagração, para acenderem simbolicamente juntos o círio pascal. Tá? Um outro símbolo do batismo são os santos óleos, que a igreja pedagogicamente adota o número 3. Por que 3? Por causa da Trindade. Sempre as cerimônias, o culto religioso, ele é em louvor à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 santos óleos. Na liturgia da Santa Eucaristia da Missa, também nós professamos Santo, 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 em homenagem à Trindade também. Um a cada pessoa da Santíssima Trindade. O por Cristo, com Cristo e em Cristo, também em homenagem à Santíssima Trindade. E são 3 santos óleos. O óleo do batismo, que na cerimônia do batismo são 2 incisões, a unção pré-batismal, com o óleo sobre o peito da criança, e depois do batismo, a unção pós-batismal, com uma cruz sobre a testa, para que a criança seja convidada a ser sacerdote, profeta e rei nesta sociedade. Existe o óleo do crisma, que é utilizado na confirmação do batismo. Por exemplo, a Laura, em idade oportuna, adolescente ou adulta, por livre e espontânea vontade, pode procurar a igreja para confirmar o seu batismo. Então ela procura para quê? Por que serve a confirmação? A confirmação é o momento que você vai aderir à fé cristã como adulto, para ajudar numa comunidade religiosa, fazer um trabalho pastoral e social. Então, para isso que existe o sacramento da confirmação. Geralmente é o bispo que preside esse momento, mas muitas vezes, quando é feito por livre e espontânea pressão, é uma despedida do jovem, do adulto da igreja, com o bispo, de mitra, de báculo e tudo mais. É tradição do bispo também falar: a paz esteja contigo, e dar um tapa no rosto devagar. Contigo também, muitas vezes a pessoa não volta mais depois de contigo também. Por isso que é livre e espontânea vontade. Inclusive hoje o crisma não é obrigatório para se casar na igreja. Então não é mais obrigatório, tá bom? O óleo do crisma também é utilizado na ordenação de padres e bispos. Diácono não. São 3 graus de sacramento da ordem: diácono, padre, presbítero e bispo. O diácono não tem as mãos ungidas. O presbítero, o padre, ele tem. Então, o óleo do crisma é usado nesse momento. E o bispo tem a sua cabeça ungida com o óleo do crisma. E o último santos óleos é o óleo dos enfermos. Antigamente, era usado só em extrema-unção, a unção final. Hoje, ele pode ser usado não apenas na extrema-unção, mas no momento pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, que nós vamos passar, no momento de bênção da saúde e restabelecimento, ele é usado em vários momentos, não necessariamente apenas para a extrema-unção. Do que é feito esses óleos, reverendo? Ele é feito de azeite extra virgem de oliva, de preferência das terras bíblicas. Em cada santo óleo existe uma essência. Do batismo, o bálsamo. Por que o bálsamo? O nascimento para Cristo da criança ou do adulto. O do crisma, ele tem o nárnio, ou seja, para a confirmação e para o sacramento da ordem. E no óleo dos enfermos, a mirra, para se dar esse alívio do corpo e da alma, refrigério para o restabelecimento da saúde. Então hoje, na cerimônia do batismo, usaremos o santo óleo do batismo com 2
incisões. A cor litúrgica, branco, prata, dourado, significa o renascimento. A cor da paz, a cor da espiritualidade, a cor da ausência de conflito. Na igreja ele é utilizado no batismo, em cerimônias especiais também com essa temática. Porque o branco, lá no livro de Apocalipse, fala sobre as vestes dos salvos, dos santos, que é cor branca. Então a igreja adota a cor litúrgica branca para essas cerimônias. E outras cerimônias em comum, por exemplo, o tempo pascal é cor litúrgica branca. O Natal também é cor litúrgica branca. Então, é uma outra temática que nós temos no sacramento. As flores, as velas vêm também ornamentar esse ambiente para a cerimônia litúrgica que nós estamos celebrando. Celebrar o batismo é fazer continuamente o que Cristo fez. Ele foi batizado para iniciar o seu ministério. As primeiras comunidades cristãs, as pessoas eram batizadas através do anúncio de Cristo da conversão, e a igreja foi crescendo através desse testemunho. E agora, dentro desta explicação do curso de batismo, nós vamos iniciar a cerimônia nesse instante. Eu convido a todos, por gentileza, a ficarmos em pé. E vamos iniciar a cerimônia do Santo Batismo da Laura, discípulo Souza, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja admite ao Santo Batismo, segundo os ensinamentos de Cristo, pessoas de qualquer idade. Porém, quando se tratar de crianças, isto é feito na intenção de que receberão dos pais, padrinhos e comunidade. E através dessa oportuna formação, orientação desse curso, vocês todos são encorajados a que tenham uma vivência cristã de fé, maturidade suficiente e também educar a criança nos votos de fidelidade a Cristo Jesus. Por isso, serem bem-vindos nesta manhã a esta casa de Deus, a Igreja Anglicana Episcopal de São Jorge. Aqui estamos trazendo esta criança, como é pergunta de praxe do ritual. Qual é o nome dela? Para ser recebida na igreja pelo batismo. E agora pergunto a vocês, pais, padrinhos de batismo e padrinhos de consagração. Vocês sabem o que significa o santo batismo? Tens pensado no compromisso que vão assumir ao tornar a Laura discípula de Cristo? E agora a resposta: renuncie. Pais e padrinhos, vocês renunciam ao mal e todos os seus poderes que se rebelam contra Deus, corrompem e destroem as criaturas e nos afastam do amor de Deus? Aceito. Pais e padrinhos, vocês aceitam a Jesus Cristo como vosso Salvador? Confio. Pais e padrinhos, vocês depositam toda a sua confiança em sua graça e seu amor? Prometo. Pais e padrinhos, vocês prometem seguir e obedecer a Jesus Cristo como vosso Senhor? Creio. Pais e padrinhos, vocês creem todos os artigos da fé cristã contidos no credo apostólico? Prometo. Pais e padrinhos, vocês prometem fazer com que esta criança, a Laura, seja orientada nos princípios da fé cristã e assim preparada em época oportuna a ser apresentada ao bispo para receber o sacramento da confirmação? Momento de oração comunitária. Em silêncio. Vinde, meus irmãos, o povo desta família, resumir-te contigo, ao sentir-te renovado pelo recebimento dessa criança Laura, para que ela possa se emanar conosco pelo vínculo da fé ao serviço de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abrindo um pouco a camisa da Laura para a unção pré-batista. Laura, o brilho Espírito Santo vem em tua vida, com esse óleo que vem em seu peito. Amém.
e vamos ouvir o relato do Evangelho. O Senhor esteja sempre conosco. Que possamos guardar em nossa memória, anunciarmos com a nossa boca e nos comprometermos de coração o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 3, versos de 21 a 22. O batismo de Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho possam abençoar a vida da Laura, hoje e sempre. Amém. E agora os pais e padrinhos vão professar a fé com a aliança batismal. Serão feitas perguntas a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e vocês vão responder afirmativamente com a palavra creio. Unamos-nos a esta família em Cristo e com eles renovemos os votos da nossa aliança batismal. Pais e padrinhos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Vocês creem em Deus Espírito Santo? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? E agora a resposta: assim farei com a ajuda de Deus. Pais e padrinhos, vocês permanecerão na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir e nas orações? Proclamarão por palavra e exemplo as boas novas de Deus em Cristo Jesus? Defenderão a justiça e a paz para todos, respeitando a dignidade de todo ser humano? Convencidos da boa vontade de nosso Pai Celestial para com esta criança Laura, oremos ao Senhor dizendo: Ó Pai Celeste, outorga pelo Teu Espírito Santo novo nascimento a esta criança. Faze com que ela possa conhecer-te melhor na família da Tua Igreja. Ajuda em sua vida a resistir ao mal, a fim de que continuamente cresça na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bênção da água batismal. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Damos-te graças a Deus Todo-Poderoso pela dádiva da água. Sobre ela o Espírito Santo movia-se no princípio da criação. Por ela conduziste os filhos de Israel da escravidão do Egito à terra prometida. Nela Jesus recebeu o batismo de João e foi revelado pelo Espírito Santo como teu Filho, o Cristo, para dirigir-nos por sua morte e ressurreição, desde a escravidão do pecado à vida eterna. Graças te damos pela água do batismo, por ela somos sepultados com Cristo na sua morte, participamos da sua ressurreição e renascemos no Espírito Santo. Assim, obedientes à ordem do teu Filho, trazemos à sua comunidade os que a ele vêm com fé para os batizar. Por isso, santifica esta água, pelo poder do teu Espírito Santo, a fim de que todos os que nela forem batizados, como hoje é o caso da Laura, sejam purificados e renascidos em Cristo, recebam a remissão dos pecados e continuem para sempre na vida ressurreta de Jesus Cristo,
nosso Salvador, o qual contigo e o Espírito Santo seja toda a honra e glória, agora e eternamente. Amém. Qual é o nome dado a esta criança? É nesta fé que vocês professaram que vocês querem que ela seja batizada? Inclinando para o batismo. Laura, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo batismo da Laura, bendito seja Deus. Bendito seja Deus para sempre. Agora a unção pós-batismal. Olhe sobre a testa. Laura, pelo batismo está selado. És de Cristo para sempre. E tu és convidado a ser, nesta sociedade, sacerdote, profeta e rei, para a glória de Deus Pai. Amém. Agora os pais e padrinhos vão acender. A vela está aqui dentro, só retirar por favor. Vocês vão acender no círculo pascal e simbolicamente entregarem para lá. Todos juntos. Laura, entregamos-te esta luz como testemunho de que passaste das trevas para a luz. Agora deves brilhar como a luz no mundo, para a glória de Deus Pai. Amém. Laura, Deus hoje te recebeu em tua igreja pelo santo batismo. Nós te acolhemos alegremente na família do Senhor, como membro do corpo de Cristo, como filha do mesmo Pai Celestial, como cidadã conosco do reino de Deus. Confessa conosco a fé no Cristo crucificado, proclama a tua ressurreição e compartilha conosco do teu eterno sacerdócio. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, para o Papai na Terra, o padrinho de consagração vai levar a Laura perto do altar da Bem-aventurada Virgem Maria para a consagração junto ao coração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos orar. Derramai, ó Deus, a tua graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do teu Filho, cheguemos por tua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Devidamente consagrado. E nesse momento, antes da bênção final, a igreja
quero abrir espaço para vocês, pais, padrinhos, deixarem os seus agradecimentos, suas considerações. Que a Laurinha seja abençoada, continue sendo abençoada. Que a Laurinha seja abençoada, na verdade que ela continue sendo abençoada, tão amada por tanta gente, porque ela foi a luz da nossa vida, né, Laurinha? Nossa Senhora te abençoe, estenda seu nome sobre você, sobre sua vida e seu caminho. Jesus Cristo também te abençoe. Enfim, que a nossa família continue sempre unida. Tá bom, meu amor? Que todo mundo te ama. Obrigada, viu? Mais alguém? Familiares, amigos, seus presentes? Quer falar? Então vamos para a bênção final. Depois da bênção final, a gente pode subir aqui ao presbitério para fazer a foto, a selfie com o reverendo, tá bom? Também. O Senhor esteja conosco. Senhor Jesus, que toma essa criança nos braços da Laura e faz membro vivo da tua igreja. Dá-lhe graça, nós suplicamos, para crescer na fé, obedecendo a tua palavra e perseverando em teu amor, a fim de que, fortalecida por teu Espírito Santo, possa resistir às tentações, vencer o mal, alegrar-se contigo na vida que há de vir pelos teus méritos. Ó misericordioso Salvador, e com o Pai e o Espírito Santo, vives e reinas, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família nos céus e na terra tome o nome, nos fortaleça com o poder do Espírito Santo, para que, habitando Cristo em nossos corações pela fé, sejamos cheios com toda a sua plenitude, hoje e sempre. Amém. E abençoe-nos o Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Fiquemos na paz de Cristo, sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servindo ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Pode subir aqui no presbitério também. Porra, Junão, você tá com a gravação de novo. Tá com a gravação de novo. Foi mal, cara.